Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Kate Crispim, eu sou terapeuta em ginecologia natural e hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante e relevante para a sua vida se você é uma mulher casada e está enfrentando crises de candidíase e de Gardnerella. Especialista em atender mulheres que sofrem de candidíase e Gardnerella por repetição. Hoje eu vou te ensinar como você pode se sentir mais limpa e mais confiante dentro do seu relacionamento. Muitas vezes, a dor que você está sentindo durante a intimidade, ou a ardência, a coceira, o corrimento, mau cheiro, a vergonha de expressar tudo o que está acontecendo com você, está fazendo com que aconteça um distanciamento na sua relação. Quantas desculpas você já inventou para não ter intimidade com seu parceiro? Porque eu entendo você, musa. Se o seu corpo está doendo, se você sente dor na relação, se você sente ardor, se a região íntima fica inchada, após você manter relação com seu marido, com seu cônjuge, é natural que você queira evitar ter relacionamento com ele. E isso acaba afetando diretamente na sua intimidade, no seu relacionamento. O problema acaba deixando de ser só físico e começa a entrar num campo emocional. E quando o casal deixa de ter intimidade, isso acaba afetando um pilar que é muito importante dentro da relação. A falta de intimidade, ela gera insegurança, desconfiança, brigas, afastamento, e isso acaba se tornando um problema do casal. E um erro muito comum das mulheres que estão sofrendo com candidíase e Gardnerella e estão dentro de um relacionamento é achar que não tem mais solução porque já foram ao médico, ginecologista, já usaram pomada, já tomaram remédio. E acabou que não resolveu nada. E o que você precisa entender hoje é que tratar só o sintoma não vai resolver o seu problema. Você precisa tratar a raiz desse problema. O que está causando, o que está por detrás desse foco da candidíase e da Gardnerella. E quando você entender isso, você vai perceber que existe solução. E a solução não está numa pomada e nem num remédio que você já está cansada de tomar. E sim, dentro de um caminho que é natural. Além desse tratamento natural, é importante que você também cuide de outros fatores na sua vida, como por exemplo, o fator emocional. Quando a mulher chega para mim, está sofrendo com candidíase ou Gardnerella já tem algum tempo, ela já chega emocionalmente muito fragilizada. Então, para você se curar da candidíase e da Gardnerella, você também precisa se fortalecer. E o seu emocional nesse momento vai contar muito para que sua melhora aconteça. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando, será que é falta de higiene? Será que eu sou azarada? Eu tenho uma paciente que chegou para mim e falou, Kate, eu não tenho sorte no amor. Toda vez que eu encontro um parceiro, eu tenho crises de Gardnerella, eu tenho crises de candidíase. Mas não é isso, musa. A culpa não é sua. O que acontece é que você não está sabendo como se cuidar ao longo do mês, ou não está sabendo que existe uma raiz muito mais profunda do que só ali tópico. Existe um desequilíbrio que está acontecendo no seu corpo se o seu caso está recorrendo. A nossa vulva não é uma caixa separada do corpo. O que está acontecendo na sua região íntima é um reflexo do que está acontecendo no seu corpo como um todo, em você. Em você como mulher, que é um ser integral. Você não é só uma vulva, uma vagina. E por isso que nós precisamos tratar para além de só usar uma pomada, de só usar um óleo, ou então só de usar alguma coisa tópica no lugar. Se o seu corpo está dando sinal de candidíase e de Gardnerella, é porque ele está inflamado. Existe ali uma raiz por detrás daquele processo de inflamação. Então muitas mulheres às vezes chegam querendo terminar com os parceiros, achando que o parceiro que adoeceu ela. Muitas mulheres ficam se sentindo insegura ali na hora da relação, com medo, com vergonha, às vezes medo do mau cheiro subir quando abrir as pernas. Ou então fica ali aguentando a relação, sentindo dor, sentindo desconforto e depois acaba tendo fissuras na região íntima. E isso é muito triste. Você não merece viver assim. Você merece desfrutar de uma intimidade boa, de uma intimidade leve, que seja gostoso para os dois.
Só que às vezes você acaba ignorando a dor, acaba ignorando a ardência, acaba ignorando o mau cheiro. E aí quando você ignora isso, existe um aspecto que começa a acontecer, que é o da mulher começar a se sentir suja. E aí, quanto mais a mulher ignora, pior vai ficando. Porque aquilo começa a migrar pro relacionamento, que já tá ali migrando pro relacionamento. Só que quando você sai na rua, quando você vai trabalhar, você também começa a se sentir insegura. Tem várias mulheres que chegam pra mim que não tem a segurança, por exemplo, de estar no trabalho e aí vai falar em público, que não sente segurança em falar em público, que fica às vezes se escondendo. Então, percebe que esse problema, ele vai migrando para outras áreas da sua vida, e aí isso vai trazendo com que você fique sem autoestima, desanimada, sem prazer na vida. E existe um comportamento que ele acaba piorando a situação, que é quando a mulher está sofrendo com a candidíase ou a gardnerella e ela se recolhe, evita falar do assunto, evita dar explicação, fica com vergonha de conversar e se cala. O que acontece? O parceiro, ele fica sem saber o que está acontecendo. E ele começa a buscar na cabeça dele se ele fez alguma coisa de errado, ou se o problema está com ele, ou se você de repente não perdeu interesse nele, ou se você está com outra pessoa. Isso é o pivô de muitas brigas. Eu sei que é muito difícil de conversar com o parceiro sobre uma coisa tão delicada dessa, né? Mas se você tem um homem que é bom com você, que é parceiro, ele vai entender. Os homens normalmente eles não entendem o que é ter uma vagina, afinal de contas eles não têm uma vagina. Então se você souber sentar e conversar com ele e explicar o que está acontecendo, eu tenho certeza que se ele for um bom homem, ele vai te ouvir. Então você pode chegar para ele e falar para ele: amor, o meu corpo não tá bem, eu tô sentindo uma ardência após a relação e eu andei pesquisando. Primeiro de tudo, você precisa pesquisar. Falar de cátedra, ter certeza daquilo que você está falando. Falar pro seu parceiro: olha, eu pesquisei, eu tô sentindo um desconforto na região íntima. Esse desconforto vem porque o meu pH está desequilibrado. E eu pesquisei e vi que o pH feminino é diferente do pH masculino. E que pode haver um desequilíbrio aí na flora vaginal quando há relação íntima. Mas isso não tem nada a ver com IST. É do próprio corpo feminino. Isso pode acontecer com qualquer mulher. Você pode falar do seu jeito, explicar para ele com clareza, porque assim você vai evitar conflitos. Até porque quando você entrar no método Flora Restaurada e estiver lá fazendo o seu tratamento, ali na primeira semana, você não vai poder ter relação. Você vai precisar ficar resguardada. Então, às vezes o seu marido vai vir te procurar, é bom que você tenha clareza e saiba falar com ele. E tudo isso você vai aprender dentro do método Flora Restaurada. Eu vou te ensinar o passo a passo como você pode abordar o seu marido e falar com ele, ou o seu namorado. Vou te ensinar como conduzir isso da melhor maneira possível. E às vezes a raiz do seu problema está lá no seu intestino, na sua imunidade, está na sua alimentação, no seu sono, no estresse, na correria do dia a dia e em vários outros lugares que você não tem nem ideia. E que só através de um método que funciona, que você vai conseguir ver e perceber qual é a raiz que está te adoecendo. O corpo, ele funciona como um todo. É uma engrenagem perfeita. Então, se você está tendo problemas lá na sua região íntima, é sinal de que algo no seu corpo, algo maior, está em desequilíbrio. Pode ser na sua rotina, pode ser na maneira com que você está vivendo, pode ser na maneira com que você está se cuidando, se tratando, ou na maneira com que você cuida das suas calcinhas, das suas peças íntimas, como você se comporta até mesmo dentro da própria intimidade, se você reconhece os seus limites dentro da intimidade. Muitas mulheres sofrem de candidíase e gardnerella após a relação sexual porque não entenderam qual é o seu limite, ou às vezes até sabe qual é o limite, mas não sabe se colocar, não sabe falar com amorosidade dentro do relacionamento, que você está sendo invadida, que não é interessante, que não é legal, só até aqui que o marido pode ir, daqui para cá ele não pode ir.
Então isso pode ser sim também uma raiz emocional, uma raiz que o seu corpo está te dando um sinal. Não ultrapasse tais limites. Consegue compreender o que eu estou te falando? Cuidar da sua saúde íntima vai exigir de você maturidade. Vai exigir que você seja uma musa que tem uma rotina mais saudável, que tem uma alimentação mais equilibrada, que cuida e que se importa com o seu emocional. Não é de qualquer jeito, não é tão simples assim cuidar e tratar da candidíase e da gardnerella. Se fosse simples, qualquer remédio de farmácia resolvia, qualquer dica da internet resolvia. Então, aonde eu tô te chamando para você experimentar é de um lugar aonde você vai ter consciência, aonde eu vou te trazer para que você possa olhar o seu corpo e se ver como um ser que precisa se dar amor, se dar o cuidado, se dar o respeito em primeiro lugar. Então quebra essa crença de que você precisa só tratar dentro do canal vaginal. Não é só isso. Quebra essa crença. O corpo, ele está conectado, é um todo. Você é um ser todo, você é total. Você não é só região íntima, você não é só coração, você não é só pulmão. Olhando para suas causas, a gente consegue ver o que você precisa e tratar de forma natural. Dentro do método Flora Restaurada, você vai ter todo o suporte que você precisa. Então o tratamento é natural, com plantas, com ervas, com óleos. Esse tratamento vai te levar a um protocolo estruturado, pensado para o seu caso. Então você vai aprender como utilizar as plantas, como que funcionam os banhos de assento, os óleos natural, como que vai ser os ajustes que você precisa fazer na sua rotina, no dia a dia, o uso das plantas, das ervas medicinais. Tudo isso vai ser um plus para você. Você aprender a se cuidar vai fazer com que você também possa ajudar outras mulheres. Então, às vezes, você tem uma filha, você tem uma prima, ou até mesmo a sua mãe, uma tia, pessoas que podem se beneficiar através de você estar sabendo se cuidar como mulher. O método Flora Restaurada não é só um método que você vai usar de solução rápida. Muito pelo contrário. Ele é um método que é eficaz, é um tratamento completo e que tem um foco na cura definitiva. Porque muitas mulheres ficam adoecendo porque não entendem como que é o pH. E às vezes você faz uma pesquisa aí e vê, né, percebe como que funciona o corpo feminino. E isso, às vezes, tem tanta coisa envolvida ali que faz você se achar incapaz de cuidar do seu próprio corpo. O que não é verdade. Cuidar do próprio corpo é simples, é possível e é de forma natural. E automaticamente, quando você for vendo como que é o preparo das plantas, das ervas, dos chás, dos óleos, como que prepara um banho de assento, você vai se conectando ainda mais com o seu feminino. E se conectar com o seu feminino te deixa muito magnética, aumenta muito a sua autoestima. Cada caso é único, certo? Você é diferente de mim, como eu sou diferente de várias mulheres. Então não adianta você ficar indo na internet buscar casos isolados, receitinhas isoladas. Se você fizer isso, você vai acabar piorando ainda mais o problema, agravando cada vez mais, e não vai ser interessante para o seu tratamento. Então agora, eu quero te trazer aqui, primeiro, se você não curtiu esse vídeo ainda, clica aqui no botão e já curte, se você está gostando do que eu estou trazendo para você, para que o YouTube entenda que esse é um assunto relevante e possa entregar para mais pessoas. É importante para o meu trabalho também. E é uma moeda de troca, né? Eu trago aqui as informações que você precisa e você também faz a sua contribuição. Então, você precisa de orientação correta. De uma pessoa que pega na sua mão e te trilha no caminho, te mostrando o caminho. E qual é o caminho? O caminho é natural. É através dessas plantas que você vai conseguir alcançar aquilo que você está buscando. Então, pare agora e pensa, o que você quer para a sua vida? Você quer continuar sofrendo ou você quer resolver esse problema de uma vez por todas? É importante que você se sinta leve, segura. É importante que você se sinta confiante, para que você invista no seu relacionamento. E para você investir no seu relacionamento, você precisa ter conhecimento. E é o conhecimento que vai te tirar desse lugar onde você está, que vai fazer você parar de terceirizar a sua saúde íntima.
E achar que o médico que vai dar conta da sua região íntima, o farmacêutico, não é assim. Funciona até a página 2. Depois, você precisa saber, aprender a se cuidar em casa. Não adianta nada você ir lá fazer um exame de Papa Nicolau de 6 em 6 meses. Se você não sabe se cuidar durante o mês, ao longo do mês, se cuidar após a relação, se cuidar após o período menstrual, se você estiver menstruada, se cuidar, às vezes, quando há um pequeno desequilíbrio no pH, fazer o pH regular novamente. Se você não tiver esse feeling, você vai viver escravo da farmácia, vai viver dentro dos consultórios médicos, sendo que você pode ser a protagonista da sua vida e entender do seu próprio corpo, da sua região íntima. É possível, é natural. Esse conhecimento está disponível para você. Eu vou deixar o meu contato aqui embaixo. Se você sente esse chamado, você percebeu que é para você e você quer lutar pelo seu relacionamento, clica aqui embaixo, tá? Eu vou deixar aqui o link de acesso para que você possa começar a se cuidar da maneira correta.